Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 28/12/2022. Antes da gente começar o nosso vídeo aqui com as nossas primeiras impressões e também algumas estatísticas, dados e informações para vocês fazerem tips especiais que a gente separou para vocês, deixa aquele like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente está sempre aqui passando as nossas opiniões para vocês terem uma segunda opinião e aqui nos comentários, quem sabe uma terceira de algum espectador aqui do Sexta de Trade. Para quem não conhece a gente, tem vídeo aqui todos os dias, então já vai ativando o sininho para poder não perder nenhum vídeo sempre que a gente lança. Se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo naquele seu grupo de apostas esportivas que adora investir em basquete principalmente. Se vocês não concordam com aquilo que a gente diz, é só fazer o contrário do que a gente está falando, mas vou pedir para vocês encarecidamente que vocês tragam argumentos nos comentários para dizer o porquê que as nossas tips não fazem sentido. Vocês não só vão estar ajudando a gente está super disposto a aprender, mas vocês vão estar ajudando as outras pessoas também. E se vocês concordam também, validem a nossa opinião, dizem por que vocês concordam e qual foi a entrada preferida indicada para vocês no vídeo de hoje, beleza? Então bora começar aqui com as nossas primeiras impressões dessa partida, lembrando que aqui do lado o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, lá tem tips exclusivas e muito material extra, inclusive a gente vai utilizar um desses materiais hoje para fazer a nossa análise, principalmente porque a gente também traz um PDF com os pontos fortes e fracos das equipes, ensinando para vocês como apostar contra e a favor de cada uma delas, lembrando que esse conteúdo é atualizável. Vamos começar aqui com Detroit Pistons e Orlando Magic, uma primeira impressão para essa partida. É aquela famosa briga de bêbado que eu falo para vocês, é sempre bom ficar a favor de um handicap positivo da equipe ali, né, que você mais tem interesse em trabalhar, porque em algum momento na partida isso vai acontecer. O histórico recente do Orlando Magic é muito superior ao do Detroit Pistons, que fizeram boas partidas, mas perderam praticamente todas. Eles foram competitivos contra algumas equipes que eles não deveriam ser, mas na maioria das vezes eles perderam de lavada. Porém, eu não gosto do Orlando Magic. Ontem, muitas pessoas indicaram ali a vitória deles, inclusive investiram na vitória dessa franquia, que jogou em casa ontem contra o Los Angeles Lakers. Não tô querendo dizer que eu sou sabe-tudo nem nada não, mas eu sinceramente nem me importei com esse jogo, fiquei de fora no sentido de quem vence, porque eu tenho alguns preconceitos por Orlando Magic, é um time que eu acho muito engessado e também não dava pra gente investir a favor dos Lakers, então eu discordo completamente quando o mercado indica que o Magic é favorito para qualquer partida que seja. Eles venceram recentemente o San Antonio Spurs, que é terrível, venceram o Houston Rockets, que vivia um bom momento, mas ainda assim também é um time terrível, e nos seus outros jogos ali eles tiveram vitórias um pouco mais interessantes, mas nenhum contra um time de alto nível. Não que seja o caso hoje do Detroit, então sim, o Orlando Magic é favorito, mas eu não vou me envolver nesse jogo, eu vou ficar de fora, tentar pegar um handicap positivo ali de mais 6.5, mais 5.5, pagando em torno de 1,50 para o Magic, se no ao vivo me permitir, e eu tentaria ficar de olho ali no over em pontos, porque as duas defesas não são das melhores, mas como as linhas estão muito altas em relação à pontuação, eu também não quero trabalhar. Acho que algumas coisas que vocês podem ficar de olho é no fato de que o Detroit Pistons é um time que cede muitos rebotes, o Orlando Magic tem muitos jogadores altos. Então, dá para investir em alguns deles ali. Mas a gente precisa que a defesa deles funcione, e mais do que isso, o fato deles terem vários jogadores altos, geralmente esses rebotes são distribuídos, são menos concentrados. Mas ainda assim, fica a nossa sugestão para vocês. Outra coisa interessante de se destacar é que o Detroit vem sendo um time bem ofensivo, bem over, mas ao mesmo tempo eles seguem com aquela sua defesa terrível que permite muitas bolas de 3, muitos pontos no paint, então investir ali na pontuação de algum jogador do Orlando Magic, até por exemplo o Banqueiro ontem, né, que muitas pessoas botavam fé que ele iria bem, eu acho que pode ser uma pedida interessante para hoje, considerando, né, que é aquilo que dizem, né, craque não joga mal duas vezes, não acho que ele seja tanto assim, mas dentro desse contexto de Detroit e Orlando Magic, ele é sim o melhor jogador que estará em quadra. Fechado. Então, somente alguns pitacos para essa partida, né, para vocês ficarem de olho, porque sinceramente eu não vou investir. Agora o jogo entre Washington Wizards e Phoenix Suns, aí sim a gente tem uma tip para vocês, muito mais embasada e que a gente indica sim que vocês entrem. Devin Booker, Landry Shamet e Cam Payne podem voltar, assim como Bradley Beal, que é dúvida para hoje, o principal cestinha do Washington Wizards, mas sim, ele tem muitas chances de jogar hoje. Mas mesmo que ele não jogue, eu acredito em um jogo acima de 217
217,5 pontos. Então, acima de 217,5 pontos totais para essa partida é o meu palpite. Essa linha aqui de 1,51 baixou para 216,5 porque o Bill ganhou a tag, né? Tag de dúvida, porém assim, a tendência é que ele jogue. Mas por que eu acho que esse acima de 217,5 faz sentido? Ambos os times estão entre os 10 melhores ataques da competição nos últimos 5 jogos. Defensivamente nesse mês, o Wizards está entre as 10 piores defesas, o que é ótimo para uma tipping over. Suns não chega a ser tão ruim defensivamente, mas estão na metade de baixo da tabela em eficiência defensiva no mês de dezembro. E mesmo que não tivessem, ambos os times jogaram ontem e vêm de vitória, empolgados, mas sem aquela disposição física de fazer um jogo consecutivo, perseguições e trocas de marcações eficientes, o que é um bom sinal para um jogo bem pontuado. Outro fato é que a melhor defesa em jogo, no caso a do Suns, é a visitante. Então podemos ter mais chances sobre esse cenário do que se fosse o contrário. Wizards vem completos e Suns pode ter o retorno de Booker, Shamet e Payne, que acima de tudo são pontuadores / construtores de jogadas, o que é ótimo. Os últimos 6 jogos seguidos do Suns ultrapassaram essas linhas e os últimos 5 seguidos dos Wizards também. Suns tem o segundo pior aproveitamento em rebotes defensivos no mês. Isso pode ajudar o Wizards a terem pontos de segunda chances e corrigirem arremessos errados. O Phoenix também é o quarto melhor aproveitamento em rebotes ofensivos no mês, o que faz com que eles também possam ter pontos de segundas chances. As equipes se enfrentaram uma vez nessa temporada e na partida tivemos 223 pontos combinados. Pode ser um bom sinal para hoje. Phoenix é o segundo time que mais leva seus adversários para cobrarem lances livres em toda a NBA. Isso pode facilitar alguma pontuação do Washington Wizards e, mais do que isso, economizar no relógio, já que arremessos de lance livre geralmente não demandam muito de tempo e do relógio sendo gasto no movimento dos arremessos. Beleza, então acima de 217,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Em relação à vitória, derrota, handicap positivo ou negativo, acho que a gente precisa esperar algumas novidades na escalação, porque sim, o Devin Booker ele vai ditar muito o placar e o ritmo dessa partida também. Fechado. Agora o jogo entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets é mais um jogo que a gente vai trazer um palpite para vocês e também trabalhar com acima de. Sim, a gente vai trazer mais um palpite de pontos para vocês, que no final das contas vem sendo a melhor coisa a se fazer nesse calendário recente em que os jogos estão bem equilibrados e perigosos. A gente vai de acima de 228,5 pontos totais no jogo entre Nets e Atlanta Hawks, mas por que a gente acha que isso faz sentido? Lembrando também, né, que é jogável até acima de 229,5 pontos, mas eu acho que quanto menor a linha vocês pegarem pagando melhor, mais interessante vai ser. Aqui, acima de tudo, estamos nos concentrando no poder de fogo das equipes e no histórico recente. Estamos falando de um jogo com Durant, Trae Young, Kyrie e DeJounte Murray nas escalações. Além de 2 elencos que, mesmo quando defendem bem, o forte deles é de fato o seu grande poder de fogo. Eles foram construídos para isso. 4 dos últimos 5 jogos dos Hawks em casa superaram essas linhas e 8 dos últimos 10 em geral também. 7 dos últimos 9 jogos dos Nets também superaram a casa ali, né, dos 228 pontos. E não espero nada mal pontuado, pelo menos a princípio. Todos os confrontos em 2022 entre essas franquias ultrapassaram essas linhas e a partida menos pontuada de todas desses encontros foi de 236 pontos totais. Nets é o melhor ataque da NBA em eficiência ofensiva nesse mês de dezembro. E a melhor parte é que nenhuma das defesas é de top 10 nesse mês 12 também. Muito pelo contrário. Atlanta é uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola nesse mês de dezembro. E com isso, os Nets podem pontuar e muito bem. Atlanta, que hoje joga em casa e deve ditar o ritmo da partida, foi o 7º time mais rápido do mês. Como sempre digo, com mais velocidade, mais arremessos por minuto e com mais arremessos, mais chances do over. Atlanta também foi um dos 10 piores rebotes defensivos e com isso o Nets pode ter pontos de segunda chance e corrigir os seus erros. Ambos os times, uma das informações mais interessantes que a gente tem aqui, estão no top 10 dos times que mais fizeram pontos no mês de dezembro, onde somadas as duas médias, teremos mais de 236 pontos de média por partida, mas mais do que isso. Como se não bastasse, o Nets é o melhor time em eficiência de bola de 3 do mês e também são 2 dos 10 times que mais levam seus adversários para a linha de lance livre na temporada, o que torna alguns ataques difíceis em pontos fáceis e que não demandam de tempo na execução do arremesso, sempre lembrando que o relógio precisa estar a nosso favor em tips de over.
Então a gente tem duas equipes aqui com características ofensivas, uma defesa terrível, o melhor ataque do mês e dois times que levam muito seus adversários à linha de lance livre, então trabalhar com pontos é o melhor a se fazer. Gosto dos Nets para vencerem essa partida, mas eu acho que essa linha aqui não tá tão interessante, né? Tava pagando ali em torno de 1,40. Não dá pra gente também colocar um handicap negativo tão alto, apesar dos Nets serem a melhor equipe do momento, porque o Atlanta Hawks é um time de difícil leitura, principalmente porque em casa eles se transformam em relação a quando jogam como visitantes, e mais do que isso, né? Eles jogaram ontem, perderam para o Indiana Pacers, a gente indicou aqui, né, um handicap positivo dos Pacers, mas a derrota foi muito mais relevante do que a gente imaginava. Isso pode gerar algum baque neles, e mais do que isso, a questão física. Jogar um jogo consecutivo pode ser bem difícil, pelo menos em relação à parte defensiva. Agora vamos falar de Miami Heat e LA Lakers, mais um jogo sim que a gente vai passar uma tip de pontuação. Eu sei, 3 tips de over em um dia só, então, mas não tem jeito. A gente tá vivendo uma das temporadas mais bem pontuadas da história da liga. A gente vai ter um Los Angeles Lakers, que é um dos times mais over desse mês, quiçá o time mais over, e a gente pode conseguir pegar uma linha ali, né, em torno de 220,5 pontos para trabalhar com acima de, pagando em torno de 50, inclusive pegar uma linha até dessa mesma aqui ou inferior, pagando melhor no ao vivo. Bom, por que a gente acha que esse jogo vai ultrapassar os 219 pontos acima de tudo, que foi a nossa análise pré-jogo, mas lembrando que dá para jogar em até 220,5. Em uma das temporadas mais bem pontuadas da história da liga, é natural termos investimentos em over em mais de um jogo. Em uma temporada tão equilibrada em que qualquer um pode vencer uma partida, mais ainda. É o mais seguro a se fazer. Apesar dos dois times não terem tantos pontuadores confiáveis, a defesa deles vem sendo ainda menos. Principalmente a dos Lakers, que jogou ontem, pode abrir brechas hoje, mas também é pelo fato de que eles são o segundo time com mais pontos por jogo em dezembro e o segundo a pior defesa do mês também. Mais do que isso, são o segundo time mais rápido da NBA. Isso dá a eles e aos rivais mais posses de bola para tentarem o over e mais espaço para pontos de transição. Defensivamente, o Heat melhorou nesse mês de dezembro, mas são apenas o 12º mandante menos vazado da liga, ou seja, não estão no top 10. Por melhor que possa ser, Miami ainda é um dos 10 times que mais sofrem pontos de 3 por jogo, e isso é ótimo para a gente investir em over, principalmente sabendo que os Lakers já são muito bons pontuando no centro. É bem verdade que os últimos jogos do Heat foram mal pontuados, mas 14 dos últimos 15 dos Lakers ficaram acima dessas linhas, e o único que ficou abaixo dos 219 pontos foi por 2 pontinhos, 3 pontinhos se eu não me engano. Eles que vão ditar o ritmo do nosso over. É deles que a gente precisa, sendo agressivos e com essa fragilidade defensiva padrão que eles vêm apresentando para a gente conseguir o acima D. Mas no fim das contas, tudo que precisamos entender é que não faz nenhum sentido trabalhar em under em jogo dos Lakers nesse momento. E se temos uma linha abaixo de 221,5 pontos para trabalhar com uma odd minimamente decente, é isso que a gente precisa fazer. Lembrando que o Miami Heat pode contar com o retorno de alguns pontuadores importantes que inclusive impactaram nos resultados recentes dele, que foram em under. Jimmy Butler, Adebayo são dúvida e não jogaram o último jogo, eles podem fazer total diferença. Se o Adebayo perder mais uma partida, as notícias para o Heat são terríveis, porque o Dwayne Dedmon e também o Yurtseven estão confirmados de fora. No último jogo, os dois não jogaram, o Adebayo também não, e eles tiveram que jogar com um jogador improvisado na posição, o jovem Nikola Jovic, que teve dificuldade de defender o garrafão e teria mais ainda de defender as infiltrações de LeBron James. Lembrando também que esse cara aqui não pode ficar de fora, senão o lado ofensivo do Los Angeles Lakers perde demais. Então, se o LeBron James jogar, vale esse over. Se ele não jogar, eu ficaria de fora dessa partida e mais do que isso, investiria assim na vitória do Miami. Lembrando também que a gente gosta de investir de acordo com o que o mercado apresenta pra gente. Uma linha de 1,29 para o Miami Heat, que vem sofrendo para vencer seus jogos, e quando ganha, sempre é por um placar bem pequeno, para mim parece assim uma loucura absurda. É lógico que os Lakers não têm tanta bola de 3 para tirar proveito assim dos seus adversários, pensando que é a principal fraqueza deles, mas se eles vierem mais uma vez sem Jimmy Butler e o LeBron James jogado lá dos Lakers, acredito que o handicap positivo dos Lakers tenha mais valor. Não é uma entrada que eu faria porque eu não gosto de apostar a favor dos Lakers, mas mais 11,5 é uma loucura pensar que o Miami Heat vai vencer por 12 pontos de diferença, sendo que eles praticamente não fizeram isso nessa temporada, nem mesmo jogando dentro de casa, beleza?
Bora aqui para Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, clica no botão de joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, vai ajudar muita gente e deem aquela força lá no grupo VIP, chamem no WhatsApp, aquele valor, ele ajuda a gente continuar trazendo, né, o nosso projeto aqui para vocês no YouTube, no Free, então além de contribuir bastante pra gente, a gente em troca tenta contribuir com vocês, com tips exclusivas e mais do que isso, muito conteúdo e informação para vocês aprenderem e muitas tips bem embasadas, que por mais que às vezes vocês acham que vocês não devam fazer as entradas que a gente indica, a gente está sempre trazendo muito conteúdo extra e dados estatísticos que te ajudam a definir quais são as apostas futuras que vocês vão fazer em determinadas equipes. Fechado? Vamos aqui passar por cima desses outros jogos. Chicago Bulls enfrenta hoje o Milwaukee Bucks e no começo da temporada eu fiz lá no nosso grupo VIP um guia da NBA com as equipes da Conferência Leste e da Conferência Oeste. E tem uma coisa que eu sempre faço nos começos da temporada, que é separar as equipes em blocos. E geralmente as equipes do bloco do meio são equipes inconstantes ou que só são bons em casa e ruins fora de casa. Algumas equipes são até o contrário, mas acima de tudo são equipes que não conseguem ter boas sequências. O Chicago Bulls está um pouco abaixo do bloco que eu achei que eles estariam nessa temporada, achei que eles seriam melhores do que o Indiana Pacers, por exemplo, pelo menos, e seriam ali mais competitivos com o Atlanta e o Toronto pela quinta, sexta colocação, até mais do que o New York Knicks. É lógico que a temporada não tá nem na metade, né, ainda, mas dá pra gente definir algumas coisas e definir acima de tudo que o Chicago não é uma equipe confiável. Porém, recentemente, o Milwaukee Bucks também não foi. São 3 derrotas consecutivas e derrotas ali, né, por uma diferença no placar muito acima do que a gente tem de expectativa pro Milwaukee Bucks. Contra o Cleveland, eles até conseguiram chegar um pouquinho mais perto, mas tiveram que fazer milagre ali, né, nos 2 últimos quartos. Não necessariamente milagre, mas uma partida praticamente perfeita fora de casa. E fora de casa eles não vêm sendo felizes. São essas 3 derrotas consecutivas que a gente pode destacar e apenas uma vitória recente ali contra o New Orleans Pelicans nessa viagem deles ali pelo leste. Então, assim, é um jogo perigoso, mas a gente tem um histórico recente aqui, né? Tem confrontos muito emblemáticos entre essas equipes. A gente teve ali, né, uma varrida do Milwaukee Bucks nos playoffs passado, em que eles não só venceram com tremenda facilidade, não chegou a ser uma varrida, né? Foi um 4-1, mas assim, foi um 4-1 com força. Foi tipo vitórias ali por um placar muito diferente e muita dominância do Giannis Antetokounmpo. Para essa partida eu tenho sim o Milwaukee Bucks como os meus favoritos, mas eu acho que a gente precisa trabalhar no ao vivo, porque de fato os Bucks estão mostrando algumas dificuldades que eles não tinham no começo da temporada, principalmente sem o Chris Middleton. Se o Jrue Holiday não jogar, vai ficar ainda mais difícil. E uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente trabalhar aqui são nos rebotes dos jogadores do Milwaukee Bucks. Pelo seguinte, o Vucevic é um jogador que, apesar de ser pivô, ele gosta de ficar fora do garrafão, arremessar de 3, e mais do que isso, são orientadas essas jogadas. Não vale a pena ele ficar brigando pelo rebote ali, né, ofensivo, com o Giannis Antetokounmpo e com o Brook Lopes, até porque ele pode tomar toco, e ele é um jogador ofensivamente muito pior do que esses dois são defensivamente. A tendência é que ele arremesse muito de 3 e com isso o garrafão fique vazio. Em erros, a gente pode ter como resultado muitos rebotes do Giannis, caso ele não faça perseguição do Vucevic no perímetro, e muitos rebotes do Brook Lopes, caso ele também não faça essas perseguições. Um ou outro vai estar muito bem posicionado no garrafão, livre para pegar vários rebotes, e com isso a gente, quem sabe, consiga o nosso over em rebotes. Claramente o meu preferido é o Giannis, porque ele é o jogador que tem mais tempo de quadra, é o melhor jogador e é ele que tem que fazer a diferença hoje para que o Milwaukee Bucks vença, mas a princípio eu não me sinto tão confortável em trabalhar nesse jogo aqui, porque as duas equipes estão vivendo momentos aí de muita irregularidade, né? Alguém vai sair hoje desse momento ruim, mas a gente não sabe quem é. Outra coisa interessante, o Chicago Bulls é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. O Milwaukee Bucks vem muito bem, né? Que tenta bastante, são dos 10 times que mais tentam esse tipo de arremesso. Trabalhar ali, quem sabe, com Grayson Allen, com o próprio Brook Lopes ali para arremessar de 3, ou então ali com Pat Connaughton, pode ser bem interessante também. Fechado. New Orleans Pelicans e Minnesota Timberwolves, a gente sempre fala para vocês que a gente deixa um palpite exclusivo, um jogo exclusivo lá para analisar no nosso grupo VIP. É isso que a gente vai fazer com esse jogo, já que a gente tem muitas dúvidas. Brandon Ingram tá de fora, titular do New Orleans Pelicans. Zion e Herb Jones são dúvidas também, titulares. Do outro lado a gente tem Karl Anthony Towns de fora e Kyle Anderson, que é o melhor reserva
do Minnesota também como ausente. Então, como é um jogo bem nebuloso, a gente vai deixar para analisar para vocês exclusivo no VIP e vamos partir aqui para Golden State Warriors e Utah Jazz. Aqui a gente tem um jogo de muita bola de 3. Para os dois lados, independente de ser uma bola de 3 eficiente ou não. Klay Thompson é dúvida, Curry está de fora, Wiggins também, o que significa que o Golden State Warriors tem menos qualidade nos seus arremessos e menos defesa de qualidade nos arremessos dos adversários. O Utah Jazz fora de casa não é uma equipe confiável, enquanto que o Golden State Warriors é um dos melhores times da NBA jogando como mandante. A gente vê, inclusive, que eles vêm de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Porém, o Utah Jazz é um dos 10 times que menos sofrem pontos de 3 em toda a NBA e um dos 10 que mais fazem. É uma análise bem complicada, eu acho que o Jazz pode até ser favorito, mas eu vou ter que me guiar de acordo com aquilo que o mercado apresenta. Então, para um mandante como o Golden State Warriors, que venceu ontem, e mais do que isso, eles também sabem pontuar no centro, eles não são só um time de arremesso de 3, e o Utah Jazz é péssimo na defesa de paint. Dá pra gente acreditar aqui que o Golden State Warriors vai cobrir esse handicap. Não é uma tip aqui que eu tô indicando para vocês, tipo, façam isso, mas ainda assim eu tô explicando para vocês porque esse é o melhor a se fazer. Mais 8.5, lembrando que o Golden State Warriors recentemente vem sofrendo muitas bolas triplas, mas em casa a defesa deles melhora e bastante. Eu acho que trabalhar aqui nos rebotes de jogadores do Utah Jazz pode ser interessante, eles têm muitos jogadores altos na formação e podem tirar vantagem do Golden State Warriors, que não tem um perfil numa formação tão alta assim. Então eu vou deixar aqui para vocês essa dica de handicap positivo dos Warriors, tentar pegar no ao vivo ali uma linha um pouquinho maior ou pagando melhor. Vou tentar deixar aqui de palpite para vocês os rebotes dos jogadores do Utah Jazz, que também pode ser bem interessante. E se vocês quiserem trabalhar ali com a pontuação do Lauri Markkanen, que vem batendo com constância, independente da vitória ou não do Utah Jazz, se abrir ali em torno de 21.5 pontos, podem investir, porque além dele ter bola de 3, ele é o jogador mais alto que sabe ser ofensivo no paint, que é o setor, em teoria, mais frágil dos Warriors, porque eles têm uma formação baixa, mas não necessariamente é fácil infiltrar ali, principalmente com eles jogando em casa. É um jogo bem complicado de verdade, então eu priorizaria ali só o handicap positivo, ou outros jogos não me envolveria nesse. Por falar em outros jogos, Denver Nuggets e Sacramento se enfrentam mais uma vez. Infelizmente ontem o Jokic não bateu o seu over, ele teve 70% de eficiência nos arremessos, o que é um absurdo. Então ele só não conseguiu bater porque ele de fato não tentou e nem precisou. Apesar do Sabonis estar de fora da escalação, deu para o Porter Jr. e para o Jamal Murray pontuarem bem, sem necessariamente precisar do Jokic para vencer essa partida, pelo menos em relação a arremessos. Ainda é um jogador interessante para hoje, não sabemos se o Sabonis vai jogar, e mais do que isso, o Sacramento Kings deve ter um pouquinho mais de atenção nos jogadores coadjuvantes do Denver. Porém, eu acho que o Denver vai vencer essa partida. Eu sei que ontem o jogo foi mais equilibrado do que se esperava, mas ainda assim o Sacramento Kings fez uma partida perfeita. Acho que aquilo é o máximo que eles podem fazer contra o líder da Conferência Oeste e dificilmente eles vão repetir um jogo daqueles, e tá pagando muito bem. Acho que vale o risco. Eu iria de vitória do Denver Nuggets, porque eles são um dos melhores ataques da liga, são o líder do Oeste, coisa que o Sacramento Kings ainda está lutando para conseguir ali o mando de quadra, chegar na 6ª ou 5ª posição, e mais do que isso, tem os melhores jogadores em quadra e o encaixe favorável. O Sacramento é um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA, e o Denver tem como explorar isso com o Jokic, que para muitos é o melhor jogador da NBA nessa temporada. Então, vitória do Denver é o nosso palpite para esse jogo, nosso pequeno pitaco aqui. Lembrando que esses jogos aqui que a gente não necessariamente fala para vocês que são uma tip, a gente vai tirar conclusões melhores lá no nosso grupo VIP, ajeitar essas entradas com base nas novidades da escalação e vamos indicar para vocês o que há de melhor. Desde já quero agradecer a audiência de vocês para essa análise mais uma vez. Amanhã estamos de volta, muito obrigado e falou!